Shalom, amados. Mais uma vez, feliz demais de poder compartilhar com você aquilo que o Eterno tem trazido para nós nesse tempo, como direção, como palavra, como confiança. Eu quero compartilhar com você hoje, ressaltando que hoje é o último dia do calendário hebreu, do mês de Adar, é o último dia de Adar. E dentro desse contexto, como já falamos, os meses no calendário hebreu, eles são espirituais, E esse tempo é um tempo onde eu quero reafirmar publicamente o meu amor e a minha aliança e o meu reconhecimento por Israel. Israel, povo separado, povo escolhido. E nós fazemos parte de um corpo. E no decorrer dessa palavra você vai entender isso. Mas eu quero começar esclarecendo para você que esse mês de Adar, dentro de um contexto profético e espiritual, foi um mês também que teve acontecimentos no tempo que Israel estava cativo no Egito. Tiveram acontecimentos nesse mês que determinaram a saída de Israel do cativeiro. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 7, verso de 3 a 5, o Eterno falando com Moisés, ele diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Quando chega no capítulo 8, de verso 22 a 24, de Êxodo ainda, vai dizer: E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Eu porei separação entre o meu povo e o teu povo, falando para Faraó. Amanhã se fará esse sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. O que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero que você entenda que as pragas antecederam a saída de Israel da escravidão. Cada praga liberada sobre o Egito, Israel era preservado. Na terra de Gósen, onde Israel habitava, não chegava a praga. Por isso, o salmista, no Salmo 91, ele reafirma essa verdade. Praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. O anjo da morte, posteriormente, quando foi para ferir os primogênitos, o anjo tinha uma ordem ali. Então, nos tempos de hoje, eu quero te incentivar a selar a sua casa com o sangue, porque praga alguma chegará na sua casa, na sua família, na sua vida e na sua saúde. Eu quero te alertar para uma coisa. No meio dessa praga que está hoje acometendo o mundo, muitas coisas vão vir para te distrair. Muitas informações vão chegar para tirar o teu foco daquilo que você deve estar focado. Não foque nas notícias que têm circulado na internet.
Foque no Deus de Israel, que foi aquele que enviou a praga para libertar o povo. Então, é tempo de você estar focado que está chegando o tempo da tua libertação. Não se atemorize por outras notícias que tendem a trazer pânico, trazer preocupação, trazer incerteza, trazer insegurança. O mês de Adar foi o mês que antecedeu a saída do povo da escravidão. Então eu digo para você, eu declaro para você que esse mês que antecede o mês de Nissan foi o mês, foi o tempo onde Deus preparou todo um cenário para o povo ser liberto. E esse cenário foi preparado por meio de quê? Por meio das pragas. Então não veja a praga como algo que veio para te destruir. A praga veio para cumprir um propósito, para libertar. Guarda isso. Foque naquele que tem o controle de tudo. Ele liberou as pragas sobre o Egito, mas em Gósen a praga não chegou. Então para pensar que no meio de toda essa pandemia, você e a sua família permanecem intactos. Foca nisso. Leve o teu foco para quem realmente merece a sua atenção nesse tempo. Neste momento de definições, não se distraia com as informações que circulam nas redes sociais. A informação que tem que chegar para você é essa. Salmo 91, verso 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Alguém vai pensar, né? Mas isso foi para Israel, foi naquele tempo. Volto a dizer, os meses hebreus são meses proféticos e nós precisamos estar inseridos dentro dele. E se você acha que você não tem nada a ver com Israel, eu tenho um texto para que você possa meditar. Leia a Bíblia. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, vai dizer para mim e para você: portanto, lembrai-vos de que anteriormente eres gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo. Olha isso aqui, verso 12 de Efésios 2. Separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distante de quê? O verso 12 fala da comunidade de Israel. Fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 14. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Então, a obra da cruz, o sangue derramado, está além da sua salvação. O sangue derramado foi para promover uma união e de ambos os povos, judeus e gentios, formar um único povo. Então nós somos um com Israel e por isso estamos inseridos nas promessas que o Eterno trouxe sobre Israel. E uma das promessas que o Eterno trouxe sobre Israel é que no meio da praga, Israel não ia ser atingido e não ia ser alcançado. Mesmo que você rechace qualquer possibilidade de estar conectado a Israel, Yeshua, pelo seu sangue, pelo sangue dele na obra da cruz, fez essa aproximação. É isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. De ambos os povos, ele fez um único povo. Se você entender que esse povo, que o sangue do Mashiach nos conectou, se você entender que o calendário que conduz esse povo é um calendário espiritual e não um calendário papal, estabelecido pelo Papa Gregório, você vai entender
o que este mês de Adar traz de profético. O que esse mês traz de profético para mim e para você? Adar foi o último mês que o povo de Israel passou no Egito. O povo de Israel celebra Purim no mês de Adar porque serve como início para uma alegria maior que é Pessa, os milagres de Pessa. Então, entendam uma coisa, por que eu estou falando que Adar é um mês profético? E os acontecimentos de Adar são proféticos. Nada é por acaso, irmão. Os estudiosos nos dizem nos dão a informação de que as 10 pragas enviadas contra o Egito duraram cerca de 40 dias. Se Pessa, a saída do Egito, a libertação, é celebrada no dia 14 de Nissan, ou Abib, que corresponde ao nosso dia aqui, 8 de março, se Pessa é celebrado no dia 14 de Nissan, as pragas começaram a se manifestar 40 dias antes. Ou seja, as pragas começaram a se manifestar no mês de Adar. Guarda isso. Então, dentro desse mês profético, nós estamos dentro dos 40 dias que estão antecedendo a nossa libertação. E 40, na linguagem hebraica, aponta para algo, vou te dizer, o número 40 na gematria judaica significa que algo importante ou marcante vai acontecer. 40, dentre algumas coisas, tá? Tem também 40 determina ou marca gerações. Mas 40 é indicativo de que algo importante ou marcante vai acontecer. Então, os estudiosos dizem que as pragas duraram 40 dias, indicando que algo grande estava para acontecer. 40 dias e 40 noites foram as águas do dilúvio. 40 anos o povo no deserto. 40 dias Moisés no Monte Sinai. 40 dias Yeshua passou em jejum e oração. 40 dias Golias insultando o exército do Deus vivo. Então, no mês de Adar, começaram as pragas no Egito para promover a libertação no mês de Nissan. O que você quer dizer com isso, Marcos? O que eu quero dizer para você é que tem algo de grandioso que o Eterno já preparou para nós. Nós, os que entendemos que estamos conectados a Israel pelo sangue derramado na cruz. 40 dias antes da saída do povo do Egito começaram as pragas. Então, o tempo em que estamos vivendo, segundo o calendário hebreu, que é altamente espiritual, é um tempo em que, segundo a estação em que estamos, é a estação da manifestação da praga, para sermos transicionados da estação da praga para a estação da libertação. Guarda o que eu vou te falar. Todo sistema que pensava que dominava o mundo está sendo abalado dentro desses 40 dias. Havia um sistema econômico no Egito onde esse sistema oprimia e escravizava o povo de Israel. O Eterno quebrou o sistema para tirar o seu povo da opressão. O que você está vendo nesse dia? O sistema está sendo quebrado. O Eterno está quebrando o sistema. A praga está quebrando o sistema. Tua libertação está próxima. Todos os sistemas. E nos nossos dias, vivíamos dentro de um sistema que dominava o mundo. Nas indústrias, na arte, na educação, na saúde, na economia, na política, no futebol. O sistema estava dominando o futebol. Está sendo quebrado esse sistema. Todos esses sistemas, onde já estavam definidos os que vinham se mantendo no topo, dominando e ditando as regras de como deveriam funcionar. E eu e você, que fazemos parte de um povo escolhido,
Não vimos uma maneira de entrar ou de nos mover dentro desse sistema. Mas o Eterno está quebrando o sistema. Guarda isso. O Eterno está quebrando o sistema. Mês de Adar foi o mês em que as pragas quebraram o sistema egípcio. É à toa que a praga veio nesse mês? Pensa. A praga veio para quebrar o sistema. Assim como no Egito, o mês de Adar foi o último mês antes de terem a passagem liberada. Deus está liberando passagem para mim e para você, irmão. Guarda. Foi nesse mês que as pragas se iniciaram, até que todo o sistema egípcio foi desmantelado. O sistema mundial das trevas está sendo abalado, porque está chegando o mês da redenção, que é o mês de Nissan, mês de Pessa. Guarda isso. Em meio às pragas, o Eterno preservou o seu povo para depois liberá-lo. Esse tempo é o tempo profético para nos tirar da prisão do sistema. Todo o sistema mundial está sendo abalado e nós vamos ser tirados de toda a situação que o sistema detinha para nos escravizar ou nos impedir de entrar. Aonde você não podia entrar? O futebol estava fechado. Num sistema está sendo abalado. As grandes empresas, as multinacionais, fechadas dentro de um sistema, está sendo abalado. Estamos entrando no mês de Nissan, que é o mês da saída da escravidão do sistema egípcio. O sistema, guarda essa profecia, o sistema está sendo quebrado para nos entregar o que é nosso. Essa nossa aproximação de Israel por meio do sangue que foi derramado na cruz, a obra da cruz, foi uma obra para nos redimir, mas também foi uma obra para nos aproximar da comunidade de Israel e sermos inseridos nas promessas. O Deus de Israel, que quebrou o sistema egípcio para favorecer o seu povo, é o mesmo Deus que hoje quebra um sistema mundial para favorecer o seu povo. Deus te abençoe.